Exumação de cadáveres é permitido no judaísmo? Olá a todos. Uma amiga muito querida minha, também aluna minha de judaísmo, de muitos anos atrás, me perguntou se o judaísmo permite exumação. E a resposta é que geralmente não. Mas em algumas ocasiões é obrigatória, é determinado, é melhor que aconteça. Vou explicar bem sobre esse assunto. Nós, judeus, somos o povo da Bíblia, o povo do livro, e tudo que nós fazemos é sempre ligado à ordem de Deus, a que Deus determina ou nos revela em sua Santa Escritura. Então, conforme nós vemos aqui na Bíblia, em Êxodo 13, assim Deus fez o povo dar a volta para o deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos aqui. Isso se deu porque José, ele era o filho de Jacó, um dos 12 filhos, e ele gerou os filhos Menashe e Efraim, que nasceram no Egito, nasceram em casa de idolatria, e ele não queria que o corpo dele descansasse num reino de idólatras. Então ele deixou escrito o pedido de que quando os judeus saíssem do Egito, que o corpo dele fosse tirado de lá. Conforme a Bíblia relata, ele foi embalsamado como um faraó, e ali ele permaneceu como se fosse um egípcio, cuidado pelos egípcios como uma múmia. E quando Moisés foi libertar a todos os filhos de Israel do Egito e tirá-los dali, então também os ossos, os restos mortais de José foram pegos também e saíram com Moisés. Eles foram levados pelos 40 anos pelo deserto, foram carregados diretamente por Moisés. Depois, quando Moisés morreu, ele passou para Yeshua, que é o Josué da Bíblia, que também ele carregou os ossos de Moisés e foram sepultados em Israel, há 3.000 anos atrás. E ali ficaram até 16 de outubro de 2015. Porque, conforme vemos na notícia, em 16 de outubro de 2015, um grupo de palestinos ateou fogo e incendiou o túmulo de José. Então foi enterrado ali, os ossos dele foram carregados por Moisés, foram enterrados e sepultados por Josué, que é o sucessor de Moisés, e ficou ali de 3.000 anos atrás até 16 de outubro de 2015. Então, respondendo à resposta de minha amiga sobre se exumação no judaísmo é permitida, aqui está um caso bíblico de exumação ocorrida. Então, nós temos essa permissão por ordem bíblica. Mas quando o cadáver é enterrado num cemitério judaico, como foi o caso de Silvio Santos, foi lavado e preparado da forma correta, aí, nesse caso não se mexe. Nós temos como exemplo o cemitério judaico de Praga e o cemitério judaico de Trieste, que são cidades onde o espaço destinado a judeus para serem enterrados em seus cemitérios é pequeno, porque são lugares onde a maioria não é judia, e o espaço de nosso cemitério não é muito longo. Então, nesses lugares, antigamente, eram vales, e hoje são montanhas, porque as pessoas foram enterradas a 7 palmos, depois não pode mexer no cadáver delas, porque elas foram enterradas da forma correta, mas não tem espaço para enterrar outro, então se coloca muros em volta da sepultura, e se coloca outro corpo e coloca mais 7 palmos de terra em cima. E depois vai se fazendo mais muros em volta dos túmulos, porque ele não se mexe nunca no túmulo de baixo. E assim, esses cemitérios que antigamente eram vales, eram lugares baixos diante de cidades montanhosas, hoje são montanhas enormes com até elevadores, em alguns casos, de cemitérios de corpos sobrepostos, porque não se mexe mais nos corpos. Um caso mais recente que nós temos de exumação de cadáveres aconteceu aqui no Brasil mesmo, quando as judias polonesas, que eram prostitutas, elas morreram, elas foram enterradas em Cubatão,
num lugar comum, em condições muito ruins e sem nem mesmo nomes nas suas sepulturas. Mais recentemente, um rabino aqui de São Paulo exumou os cadáveres, os ossos dessas mulheres e deu sepulturas dignas para cada uma delas dentro do cemitério judaico do Butantã, exatamente aonde está hoje o nosso querido Silvio Santos. Então, quando uma pessoa, um judeu, é enterrado da forma correta, com a tahará, com a limpeza, com a lavagem do cadáver, com todos os rituais corretos que se fazem no judaísmo, porque nós do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos, da forma como deve ser feita, da forma como Deus ordenou, então não se mexe mais. Mas em condições outras, quando o corpo é enterrado sem respeito, ou quando ele é embalsamado, ou colocado numa sepultura incorreta segundo a ordem de Deus, então nesses casos sim, o corpo pode ser exumado. Desculpa, pode e deve ser exumado.